Tá rolando aí? Ao vivo. Temos ainda alguns minutos para preparar. Lembrar de não chacoalhar os braços hoje. Né? Não fazer assim. Assim? Você faz assim, ó. Isso. Fica uma mão uma da outra. Pois é. Teu celular tá Desligado. Não entendi. Ele não escreveu nada pra mim. Eu mexo. Maldito. Ah, para entrar com o meu aqui. Entendi agora. Essas coisas de telemedicina são complicadas. Muito complicadas. O bubu não dá para tirar ali também? Não é meu? Claro que é. Então tira daqui. Só silenciar ele. Tá silenciado. Está silenciado, mas não está sem vibração. Tem 3 posições ali. Hoje tenho que cuidar de 3 tartarugas. Tá difícil. Por que tá demorando tanto? Porque ainda não está na hora, né? Falta 1 minuto. Por que ele dá tão antes? Para fazer os testes, para botar tudo em ordem. Bom dia. Já temos companheiros na sala. Jorge. Olá. Acho que podemos começar uma breve introdução aí, um treinozinho de informática. Mas vamos iniciando então. Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala mais uma vez para uma conversa informal, um bate-papo a respeito de assunto muito atual. Eu sou Cláudio Trezub, sou médico, perito, há mais de 40 anos na área da perícia e da medicina do trabalho. Nos últimos anos me dedicando principalmente a ensino e ensino EAD agora com mais força. O teleensino, né? O ensino EAD. Nós, desde já, o convidamos a visitar o nosso portal e seguir o nosso portal cw3pericias.com.br, onde todas as semanas publicamos assuntos de interesse para médicos, médicos do trabalho, médicos peritos, advogados interessados na área pericial. E lá podemos, inclusive, trocar opiniões e trocar comentários a respeito de vários assuntos. Siga-nos também
pelo Instagram, @cw3pericias.com, @cw3pericias, né? E também aqui pelo Facebook, basta curtir a nossa página, já estaremos juntos nesta jornada daqui para a frente. Nesta semana publicamos um artigo que foi de minha autoria exclusiva, em que eu abordo o impacto, o ponto de vista, o ponto de visão do médico perito em particular, e deste médico perito do grupo de risco, né, a respeito desta situação nova aí de epidemia e de ameaça que tivemos. Acho bastante interessante e tenho certeza que muitos de vocês vão ali se identificar também e que serve de reflexão para que a gente possa estar se preparando para as coisas da vida, né? Da vida profissional e da vida nossa vida mesmo como pessoas, né? Bom, vamos entrar agora no nosso assunto, que está dentro daquilo que a gente já conversou na semana passada, que é a telemedicina. Como nós tivemos alguns probleminhas técnicos na semana passada, ficou meio truncado, mas eu acho que dá para a gente contextualizar, entrar dentro da situação do que nós conversamos. Nós conversamos sobre telemedicina. E lá dissemos que telemedicina é uma situação muito maior do que uma consulta por via virtual, do que a teleconsulta. A telemedicina é uma série de procedimentos. A telemedicina é um novo pensamento em termos do exercício da medicina. Falamos do que temos de regulamento, do que pode e do que não pode, falamos da nossa dificuldade em virtude de que um ofício do Conselho Federal de Medicina nos permite algumas coisas e uma lei nos permite coisas maiores e que nós estaríamos, então, neste conflito legal e ético, neste momento, em razão dessas situações emergenciais que aí estão acontecendo. Muito mais do que nós tentarmos definir o que é a telemedicina agora e o que isto vai nos trazer de modificações num primeiro momento, eu gostaria de chamá-los aqui para uma reflexão. O que é que a telemedicina, aí incluindo a perícia, né, vai nos trazer de mudança de paradigmas, de mudança de pensamento, para que a gente possa ir se adequando a esta condição e para que a gente possa ir trabalhando até as nossas necessidades dentro deste quadro. É uma situação muito atual, né, e que está nos pegando de roldão aí numa situação meio inesperada para todo mundo. Vejam que esta semana mesmo tivemos novidades, né? Os conselhos regionais, alguns conselhos regionais e o próprio Conselho Federal de Medicina estabeleceu mecanismos para que a gente consiga emitir receitas, emitir atestados, relatórios, etc., documentos médicos em geral, inclusive receitas de medicação controlada, exclusivamente pela via digital. O Conselho Federal de Medicina disponibilizou ontem, ou anteontem,
Um portal onde o médico pode acessar, qualquer médico com CRM válido. Estamos fora? Não. Voltamos? Ah, sim, voltamos. Desculpem. O Conselho aqui do Paraná, ele disponibilizou, uns dias antes do Conselho Federal, pelo portal do Conselho aos médicos do Paraná, a possibilidade de emitir receitas e atestados e documentos, da mesma maneira que o Conselho Federal, porém com uma vantagem a mais. O profissional, o médico, não precisa necessariamente possuir um certificado digital. O próprio sistema do Conselho valida e emite este documento pelo seu sistema já validado como assinatura digital. Então vejam, nós estamos tendo mudanças significativas e isto vai acontecer cada vez com maior velocidade. Nós estamos tendo que nos adaptar. Como eu disse na semana passada e como repito hoje, a telemedicina é uma ferramenta em construção que veio para ficar. Não se iludam, porque passada esta condição emergencial, nós continuaremos, nós não voltaremos aos padrões antigos de atuação na questão médica. Nós, dentro deste cenário, a recomendação, inclusive, que eu faço aos colegas é que estejamos preparados e nos preparemos para isso. Aqueles que perderem o bonde, aqueles que não se prepararem, inclusive agora, nesta fase já, melhorando os seus equipamentos, se integrando dentro da questão digital, estes ficaram para trás. Quem não se integrar vai ficar ultrapassado, vai perder clientes, vai perder dinheiro, com certeza. O que é que precisamos? Preparar nossos consultórios, informatizar, digitalizar, entrar na era digital. É fundamental. Os consultórios, os equipamentos, os funcionários e nós mesmos, treinamento, aprendamos a lidar com essas coisas, porque isto está aí e quem não acompanhar certamente ficará ultrapassado, obsoleto. Uma observação que eu não fiz a semana passada e que quero fazer agora sobre telemedicina telemedicina não é rede social para replicar medidas, né? Artigos e piadinhas. Vamos entender a telemedicina como uma questão de trabalho médico, de serviço médico sendo aplicado de uma maneira completamente diferente da que era até então. E se é serviço médico, se é trabalho médico, vai ter que haver uma remuneração. Esta é uma coisa que sequer se imaginou por enquanto, né? O trabalho médico remoto valerá menos do que o trabalho médico presencial? Não temos esta posição ainda. O ganho em escala que isso pode proporcionar, pode fazer com que diminua o custo? Talvez. Não necessariamente, mas são coisas que nós temos que pensar, porque nós vamos, sim, cobrar pelos procedimentos, cobrar pelas consultas, cobrar pela orientação. É uma condição que vai depender muito de cada médico.
Temos que ter, como comentei na semana passada, um cuidado muito grande para que não vulgarizemos a nossa profissão. Muito cuidado nesse sentido. Quando não se está frente a frente, às vezes a tendência é de tratar a coisa com menos importância, e isto pode, de repente, fazer com que haja um desvirtuamento da atividade médica dentro da nossa profissão. Cabe muito ao médico, aliás, como tudo, né? Na função de médico, cabe à pessoa do médico os seus princípios, os seus limites, as suas prerrogativas. Não é porque estaremos na internet, nas nuvens, etc., que seremos menos respeitosos, cuidadosos, éticos, etc. Cuidado para não nos vulgarizarmos e não vulgarizarmos a profissão. Nossa profissão merece e deve ser muito mais valorizada do que está sendo até hoje, e corremos o risco de que, popularizando isto, ficando de uma maneira mais chão, mais perto do povo, nós não tenhamos esta clareza de posição em termos da medicina. Mas, dito isso, vamos lá. Falamos de telemedicina, dissemos aqui uma série de situações a respeito disso. E a perícia médica. Como é que fica a perícia médica dentro desta nova figura de telemedicina? Perícia é medicina. Telemedicina seguramente também vai envolver e vai interagir, vai interferir na questão da atividade pericial. Já falei, a telemedicina veio para ficar. A medicina, e aqui incluindo a perícia, como nós a praticávamos até então, vai ser profundamente modificada. Nós vamos ter que reaprender a praticar a medicina dentro deste novo parâmetro que é o digital, o tecnológico. Já dissemos, a telemedicina é muito mais do que simplesmente a consulta médica, né? Existem N situações em que a telemedicina vai nos afetar, inclusive dentro da perícia. Também dentro da perícia, ou abarcando a perícia, a telemedicina, esta é uma condição que está em construção. Nós estamos aí com um projeto emergencial, mas este seguramente não é o projeto definitivo em termos dessa situação. E esta construção, do jeito que nós estamos hoje, no momento que nós estamos hoje, não nos permite sequer imaginar as possibilidades que teremos dentro da medicina integrada agora com as coisas do digital, do mundo digital, né? Eu imagino que o que se fez até hoje, o que temos até hoje, vai ter que ser repensado e modificado. Dogmas, princípios que eram aplicados até então terão que ser revistos e modificados. Fazendo uma analogia para para que se tenha uma ideia em termos do que
vai haver de mudança de pensamento, do que deve acontecer de mudança de pensamento, nós estamos saindo do Antigo Testamento e entrando num novo. Tudo agora é diferente, tudo agora é novo. E se tudo agora é novo, as leis e as regras do antigo provavelmente não vão ser adequadas para este novo. Nós teremos que rever toda essa nossa posição, aquela posição fixa, inflexível, dos nossos órgãos reguladores, por exemplo, do nosso Conselho Federal de Medicina, elas não se aplicam a esta nova condição. Nós vamos ter que encontrar alguma outra legislação ou um outro pensamento até ético dentro dessa condição. Não sei como fazer isso, isso não é um processo simples e nós vamos ter que, vivenciando, trabalhar com isso, né? Evidentemente, hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um colega, talvez preocupado com o que eu fosse conversar aqui hoje, me mandando o parecer número 3 do Conselho Federal de Medicina, publicado agora recentemente, que afirma peremptoriamente que perícia judicial não pode ser feita à distância porque precisa exame físico. Nenhuma dúvida que, à luz da legislação hoje vigente, do nosso Código de Ética hoje vigente, o parecer só poderia ser este. Agora, será que não temos que repensar isso tudo? A tecnologia não vai nos dar meios e mecanismos de que nós mudemos o nosso pensamento analógico para o digital. E aqui encontremos algumas regras e algumas normas e alguns princípios diferentes. Eu entendo, e o motivo da nossa fala hoje é muito mais para tentar perceber o que a telemedicina pode trazer para dentro da discussão na questão da perícia. Nós, partindo deste ponto de que o antigo serve para o antigo e que nós vamos ter que procurar alguma coisa para o novo, vamos ver aqui alguns pontos onde a telemedicina pode e certamente irá impactar a atuação do médico na perícia e na medicina do trabalho também. A primeira delas já está aí, nós estamos vendo, é a tramitação de documentos, a emissão de documentos médicos, pareceres e até laudos por via digital. Pergunto, quanto do trabalho pericial, mesmo do perito judicial, não vai poder ser feito em home office? Ou já não é feito em home office? São estas situações que nós estamos regrando e que nós vamos começar a ter como ferramentas para nos facilitar a vida, para agilizar os processos, né? Vamos ter possibilidades que até hoje não imaginávamos. Uma outra condição que talvez a telemedicina nos traga bastante modificação é na atuação do assistente técnico nas perícias. Vejam, só fazendo aqui conjecturas, hipóteses. Isto não estou aqui afirmando que isto possa e deva acontecer desta maneira. Mas será que o assistente técnico não poderia estar à distância numa perícia? Será que nós não teríamos como
não vão surgir meios para que nós possamos fazer este tipo de acompanhamento, como se fosse uma perícia à distância, uma junta médica que hoje já é permitida, inclusive, né? Várias situações dentro da atuação do assistente técnico, inclusive previamente à perícia judicial, uma entrevista com o autor, com o segurado ou com o trabalhador, eventualmente esclarecendo alguns pontos, tramitação de documentos. Então vejam que são situações que devem realmente trazer muito impacto para a nossa condição de trabalho. Se surgirem dúvidas, se surgirem sugestões, por favor, deixem nos comentários. Até me auxilia no sentido de ir desenvolvendo o assunto aqui. A questão da perícia à distância, que eu comentei agora há pouco ainda, o que a telemedicina, o que a tecnologia poderá nos trazer de mudança e de facilidades nesse sentido? Hoje, ela é inviável, ela é impossível, mas suponha-se que nós tenhamos condições tecnológicas de contornar algumas barreiras, algumas situações, até porque, e aqui quero que façamos uma reflexão, as perícias não são todas iguais, as perícias não são todas complexas, assim como as consultas. Lembram a semana passada que eu falei que, mesmo não sendo autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, mas muito já se pratica de consulta tele, né? Nas coisas banais do dia a dia, o paciente faz uma pergunta, o pediatra responde à mãe, isto às vezes até prescreve uma medicação analgésica, antitérmica. Então, um caso de menor complexidade não seria uma consulta específica, mas também se configura como um ato médico e com responsabilidade. Da mesma maneira, a perícia. Existem perícias que são, de certa maneira, muito simples, muito fáceis. Ou porque o caso é tão grave que não precisa nem de maior avaliação, ou porque o caso é tão banal que já está definido por si. Então, vamos entendendo essas situações, porque de repente nós podemos encontrar alternativas de perícias à distância em algumas circunstâncias. Não sei quais e não sei qual o mecanismo por enquanto, mas muito provavelmente isto vai acontecer. Pontos em que a telemedicina vai impactar a perícia. A perícia de servidores públicos, a perícia administrativa de servidores públicos. Hoje ela já é muito digital, no sentido de que prontuários, relatórios, laudos, etc., são feitos digitalmente. Hoje já é possível e já é permitido se efetuar uma junta médica sem os profissionais estarem presentes no mesmo momento dentro do exame pericial. Provavelmente, nós teremos modificações dentro destes processos que poderão fazer com que a perícia administrativa seja muito mais agilizada. Só um parênteses, um exemplozinho. Há 30 anos atrás, talvez, quase isto, eu era responsável por um setor na prefeitura do município de Curitiba, o setor de perícia médica, o setor de saúde ocupacional.
Ali tínhamos por regra que todos os casos, seja 1, seja 5, seja 100 dias, deveriam passar por perícia médica. Imaginem o trabalho que isto dá no sentido de se avaliar segurados servidores que precisam, por exemplo, de 2 dias de afastamento por uma extração dentária ou por uma gripe ou por um resfriado. Do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de gestão, me foi pedido que fizesse um trabalho no sentido de determinar se o custo-benefício do sistema de controle, desse sistema controlador, justificaria nós estarmos com este filtro tão arrochado. A conclusão óbvia foi que não. Atestados de até 3 dias que passavam pela perícia eram simplesmente referendados em praticamente 100% das vezes, 99% em algumas situações. Qual seja, são situações banais, mas que justificavam o afastamento e que não necessariamente nós víamos alguma coisa durante a perícia. Chegamos à conclusão de que era melhor disciplinar o que o atestado deveria mostrar em termos de dados e simplesmente acatá-los dentro de um período de 1 a 3 dias, acatá-los sem o concurso de um exame pericial, o preenchimento de um laudo pericial e ali a tomada de tempo e os custos que isto representava. 3 meses depois fizemos um follow-up, um feedback da situação e vimos que realmente aqueles atestados seriam concedidos em praticamente 100% das vezes. Então vejam, o gestor no serviço público pode de repente entender que não se fará perícia presencial, perícia na acepção de como nós a entendemos, em servidores que apresentarem o atestado regularmente emitido e preenchido por 5 ou 10 dias. Aí é uma questão atuarial, né? Uma questão de gestão realmente. É uma mudança de conceito. Dispensa-se a perícia. Na ocasião, eu lembro que eu comentei que era um procedimento que faria com que nós pudéssemos focar a atuação do perito naqueles casos mais graves, mais delicados, em que o afastamento era maior, ou seja, gastar vela em defunto bom. Gastar vela em defunto ruim não é uma boa política. Então é mais uma importância, mais uma colocação do que a telemedicina pode interferir na perícia. E dentro desse gancho, vamos ver o que aconteceu agora, recente, na perícia do INSS. Se formos analisar friamente o que está acontecendo no INSS, aqueles que não sabem, o INSS, neste período de pandemia, está dispensando de perícia os segurados que ingressarem com pedido de auxílio-doença mediante a apresentação de um atestado com determinados requisitos dentro da condição. Nada mais é do que a dispensa da perícia para concessão do auxílio-doença. O fato de ser uma antecipação de um salário mínimo é só uma questão administrativa, porque depois
Seguramente isto será recalculado, e se o segurado, por exemplo, tinha direito a um prazo maior, a um valor maior, ele seguramente terá essa compensação. Então vejam, nós temos uma situação administrativa da instituição, até colocada em lei, que diz que auxílio-doença depende de avaliação pericial. E de repente surge uma condição nova, toda particular, em que a instituição resolve que, por impossibilidade de se realizar a perícia, vai conceder o auxílio-doença independente disso. Em tese é uma heresia, porque a lei diz que tem que ter perícia, mas, obviamente, nessas circunstâncias, ninguém vai ser contra uma situação desse tipo em que está se beneficiando o segurado que está necessitando da perícia. Então vejam, é uma condição que pode interferir no que vai ser a perícia na sequência. Vejam que daqui a 6 meses, um ano, fazendo o estudo retrospectivo deste período, quem sabe o gestor não possa concluir que realmente a maioria dos atestados seriam concedidos com a perícia. São casos óbvios em que a perícia seria favorável. Por que não se calcular um custo entre manter a máquina para o controle e conceder automaticamente este período? É uma decisão puramente administrativa, gerencial. A perícia ficaria circunscrita ou delimitada para determinados procedimentos e os outros seria feito um controle apenas de acompanhamento estatístico ou de auditagem posterior em termos de atestado. É uma possibilidade que se vislumbra e que pode, de repente, estar gerando alguma modificação no conceito. Muito mais do que na operacionalização das perícias, a telemedicina vai nos trazer mudanças nos conceitos, na conceituação do que é uma perícia, de qual perícia é esta, qual perícia é aquela, se nesta perícia cabem todos os questionamentos e os regulamentos num pacote fechado, ou se nós temos algumas condições de flexibilização. Isto tudo nós vamos estar trabalhando e estar vivenciando numa sequência. Mudanças vão acontecer e a sugestão é que essas mudanças aconteçam primeiro em nós, que nós comecemos a pensar essas coisas e, de repente, demandemos aos nossos legisladores e controladores e ao Conselho a necessidade de uma nova visão. Não há dúvidas de que isto vai nos forçar a mudar o pensamento, a mudar os paradigmas, né? Um outro ponto que a perícia, que a telemedicina vai influenciar e deve influenciar na perícia. Na perícia trabalhista, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a vistoria do posto de trabalho necessariamente vai ser sempre presencial? Deve ser sempre presencial? São questões abertas a se trabalhar. Nas perícias de insalubridade e periculosidade, em que não há necessidade de exame físico do trabalhador, do paciente, simplesmente uma análise do ambiente, será possível realizar isso de uma outra maneira que não seja a visita em loco? São todos
pontos a se pensar e a se ponderar. Na medicina do trabalho, da mesma maneira, a inspeção de ambientes de trabalho. Às vezes a empresa tem sedes em locais diferentes e, de repente, o médico talvez não precise estar se deslocando para fazer uma avaliação do ambiente de trabalho. Mapeamento de riscos, da mesma maneira, eventualmente pode sofrer modificações por conta dessas possibilidades tecnológicas, né? E a tramitação de atestados, que já está acontecendo aí, digital, por via virtual, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um facilitador dentro da atividade do médico do trabalho, né? Quem sabe nas perícias de seguros, se tenha condições, ou as seguradoras também entendam que para as questões banais de um valor mais baixo de indenização não vale a pena em termos de custos se praticar uma perícia. São hipóteses, são suposições para que nos faça pensar, né? Vamos pensar naquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um filme valeria quantas palavras? Vamos pensar naquelas perícias em que, pensem aí vocês, se de repente não ocorreram casos em que o exame físico era absolutamente dispensável, foi mais só uma prova de vida do que um exame físico. Esta perícia necessariamente teria que ser presencial. Eu, quando na linha de frente ainda no INSS, fazia muitas perícias em ambulância, né, ou no carro do segurado, porque o segurado estava impossibilitado de se locomover, ou mesmo em residência ou em hospital. E cansamos de ver casos em que basicamente era cumprimentar o segurado, saber se ele respondia ou não, e validar a perícia, porque era uma limitação muito significativa, por exemplo, uma hemiplegia grave, uma sequela de lesão cerebral importante, etc. Então, vamos estar preparados para pensar diferente dentro da nossa perícia, dentro da questão de perícia. E este pensar diferente não é para que nós apliquemos de imediato essas informações e essas atuações. Eu estou recebendo um aviso aqui que nós já estamos há 45 minutos conversando. Muito obrigado pela paciência de vocês e pela participação. Mas já estamos caminhando para o final. Vamos lá. Concluindo. E, aliás, antes de concluir, vamos lembrar que toda sexta-feira nós estamos publicando no nosso blog, na CW3, um artigo, uma reportagem a respeito de assuntos como esse que a gente está conversando. Convido-os todos a entrarem na nossa página e se inscreverem para receber as nossas notícias. Antes de fechar, antes de encerrar, vamos mais uma vez reforçar aos companheiros, aos colegas, que se tiver alguma dúvida, se surgir algum comentário, mesmo depois de encerrada a live, quando o vídeo estiver disponível, mandem as suas dúvidas, eu terei o maior prazer em interagir
e vamos conversar. Concluindo, a telemedicina é uma ferramenta em evolução, em construção e em evolução. Interessa médicos, magistrados, advogados, pacientes periciandos, que vão ter todos que aprender a lidar com isso. Como avaliar esta ferramenta e como utilizá-la. Não é um processo para o dia seguinte da liberação da epidemia, mas é um processo que vai acontecer no curto, médio prazo, com certeza. Como toda inovação tecnológica, nós não temos como avaliar todas as possibilidades, as nuances, as dificuldades, inclusive, que teremos para nos adaptar a essa questão. O que é muito presente é que nós temos que repensar a regulamentação, as normas, mas dentro deste novo paradigma do digital. Se nós quisermos aplicar as normas do analógico para o digital, teremos muito problema e muitos conflitos, né? Vai depender, nós vamos ter que ter um aprendizado constante e um aculturamento dentro dessa nossa questão. Fica como mensagem final aos peritos e aos médicos do trabalho é que, sim, a telemedicina vai modificar muitos nossos procedimentos, o nosso modo de atuação. É só uma questão de tempo e de prioridade das circunstâncias. Uma certeza é que estamos iniciando uma nova era na medicina e na perícia, em particular, e que dentro deste novo cenário, nós sejamos atores conscientes e proativos, vamos dizer, no sentido de que vamos nos adaptar, vamos nos regular para que o resultado final seja aquilo que se vislumbra. Uma otimização de recursos e uma ampliação do campo de atuação que vai facilitar tanto a vida do médico, do perito, do médico do trabalho, como dos periciandos e dos segurados e dos servidores que necessitam da avaliação pericial. Antes de encerrarmos, quero mais uma vez convidá-los a conhecer o nosso curso que está disponível na plataforma de ensino da CW3, que é o curso focado em benefícios por incapacidade, perícia em avaliação de benefícios por incapacidade. É um curso que foca muito papel do perito, responsabilidades, o processo da perícia judicial, o papel do assistente técnico, quesitos. É um curso bastante amplo no sentido de evidenciar como é a incapacidade, como é a avaliação da incapacidade na perícia de benefícios por incapacidade e qual o papel de cada ator dentro desse processo. Aproveitem que, inclusive, nesta fase de Fique em Casa, estamos com uma promoção muito atraente para este nosso curso. Espero não ter ultrapassado a paciência de ninguém. Agradeço mais uma vez a colaboração de todos e o acompanhamento. E desde já os convido para que no próximo sábado estejamos aqui novamente a tratar de um assunto de interesse. Inclusive, se houver
sugestões para temas que nós possamos tratar aqui, fiquem à vontade, nós teremos o maior prazer em abordar aquilo que está dentro do nosso conhecimento. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom final de semana.